Se eu fosse o Pai Natal? Esta pergunta levou-me a pensar nas injustiças que se poderiam corrigir. Se eu fosse o Pai Natal, unia nações para sensibilizar corações, terminava com as guerras e atos de terrorismo, conduzia a humanidade ao caminho da paz, igualdade, respeito pelo direito de cada um, ao direito de existir, viver em liberdade e ao direito de escolha. Criava uma sociedade verdadeiramente global, tolerante e humana. Seria este o meu presente para a humanidade. Ho, 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 ho! Ho, 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 ho! E se eu fosse o Pai Natal? Se assim acontecesse, seria um Pai Natal diferente. Faria por dar presentes, mas não só às crianças que são quem mais sente o espírito do Natal. Iria certamente preocupar-me com as verdadeiras causas que podem mudar o futuro das nossas sociedades. Ofereceria aos nossos governantes, mas a todos sem exceção, de cores partidárias ou ideológicas, a consciencialização e vontade para reformularem e tratarem da nossa justiça, que aparentemente sofre de doença mortal, pois fecha os olhos e já não aplica o mesmo peso e a mesma medida nos pratos da balança. Faria com que todos fossem regidos pelas mesmas regras, acabando com diferenças a que todos estamos habituados, sentimos e vemos. Por exemplo, desvio e roubo. Julgaria duramente corruptos e corruptores. Acabaria com a demissão como fuga à responsabilidade. Deixaria de ser perdulária para quem não cumpre e enriquece fora das regras. Se eu fosse o Pai Natal, daria 2 meses de ordenado mínimo nacional aos nossos ministros e deputados, aos nossos governantes. Obrigá-los-ia a viver com ele para que entendessem e fizessem experimentação daquilo que sujeitam a quem assim vive. Certamente se acabaria muita mordomia e reduziria diferenças sociais e levaria a termos de uma sociedade mais justa e equilibrada, onde venceria quem justamente o merecesse. Será que assim eu seria um bom Pai Natal? Boas festas! Ho, 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 ho! Ho, 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 ho! O Pai Natal parece coisa de sumenos, mas não. O Pai Natal existe. Existe e alenta a condição humana, que no seu entender e sentir o fez nascer, lhe dá o nome e lhe dá a vida. Então, se eu fosse o Pai Natal, neste mundo que é composto pelo bem e pelo mal, rosa e espinho, não deixando por isso a rosa de ser carícia para os sentidos despertos, mel e ferrão, da abelha que guarda, sempre temos o Pai Natal, que sou eu, vindo de longe como convém. Trago no saco sonhos para dar a cada alma e, ainda, outras fortunas sem preço. Para as crianças, em vez do saco a brotar de brinquedos, trago brincadeiras, sensações e experiências partilhadas que lhes ensinem a amar a natureza e a conjugar a vida na primeira pessoa do plural. Aos crescidos, ofereço as recordações felizes da infância, a ceia de Natal em família e seus sabores que perduram. Ah, as rabanadas da minha mãe, a aletria da minha avó, tudo sabia tão bem. Aos avós, presentei-os com os ouvidos e corações de crianças a quem legar suas memórias, recontadas, vezes sem conta, porque nem uns se cansam de ouvir, sempre a corrigir, nem os outros de narrar, porque é uma forma de amar. Aos apaixonados mando calar a ausência, para que não medre a saudade e une os seus corações. Todos trago consoante os seus desejos. Aos pais, os filhos que a necessidade levou para longe. Ao órfão família, ao só companhia, ao faminto a saciedade, ao sem-abrigo lar. De material, imbuído do espírito de Natal, trago apenas, a cada um, uma só lembrança, o fértil de todos. Surpresa que se quer muito embrulhadinha em papel brilhante para deixar medrar o brilho de alegria nos corações e nos olhinhos dos pequeninos. E, por último, colocaria na árvore de Natal enfeites de humildade para que todos deem conta, num reverberar circunspecto que quase tudo se resolve no quase nada em que se nasceu. Porém, porque há sempre um mas aos que rogam natais traria arresto de bens e calabouço perpétuo para não usufruírem do bem-estar que daí advém. Ho, 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 ho!
E se eu fosse o Pai Natal? Pois muito bem, eu sinceramente nem sei se existe o Pai Natal, mas às vezes vejo o Pai Natal. Mas se eu fosse o Pai Natal, era um Pai Natal no mínimo muito envergonhado. Então faz algum sentido as crianças só comem no Natal, só brincam no Natal, só têm brinquedos no Natal, só sorriem no Natal? Se eu fosse o Pai Natal, era um Pai Natal bocó. E não tenham dúvidas que esta história que nos arranjam das bolinhas, das fitas brilhantes, das canecas ilustradas, dos presépios de plástico, das figuras de barro, das estrelas que a gente não vê, dos reis que são ditos magos e dos camelos, acho que já não colho. Sinceramente não colho. Eu, se fosse o Pai Natal, era realmente um Pai Natal ramo. Era um Pai Natal que eu ajudava as mães que eu conheço a não terem fome lá em casa para os seus filhos. Ajudava os meus amigos que eu conheço, que são diferentes, a terem uma vida digna. Ajudava a que os cuidadores informais tivessem um estatuto e ajudava também homens como eu a não serem sufocados e espoliados do pouco que têm. Eu, se fosse o Pai Natal, e por favor não ponham o Menino Jesus nisto, eu gostava de ter um mundo melhor e menos fantochada. Muita paz. Paz para todos e um bom Natal. Sem ou com Pai Natal. Com vocês. Bem-ajam. Ho, 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 ho! Ho, 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 ho! Se eu fosse o Pai Natal. Quando era criança, os natais eram uma época de alegria e de mistério, pois esperávamos sempre por esta ocasião para estar com a longe e com a família e desfrutar da escassa companhia dos primos, ansiando pelo dia de Natal de manhã, à altura de abrir os presentes que em princípio nos eram ofertados, se nos portássemos bem durante o ano, pelo Menino Jesus, que misteriosamente os deixava na fumegante chaminé da casa dos tios. Na altura, em Portugal, na já longínqua década de 60 do século passado, não se falava de Pai Natal, essa genial criação publicitária da Coca-Cola, que se tornou um ícone global, pois cá pelo Burgo, essa estranha mistela castanha agridoce, não se bebia por não ser permitida a sua comercialização, por estranhas razões que só Salazar conhecia. Pelo que no Natal em Portugal não se falava sequer nessa enorme, simpática criatura de longas e brancas barbas, de vermelho vestida, que hoje, infelizmente, inunda todos os espaços comerciais e plataformas digitais, retirando o protagonismo da quadra a Deus feito menino e à Sagrada Família. Foi-me difícil explicar a existência desse senhor, invenção do marketing capitalista, aos meus filhos, pois como católico não queria retirar o protagonismo do Natal ao menino, pelo que com a imaginação lhes expliquei que quem dava as prendas era o Menino Jesus, como no meu tempo, e que o Pai Natal era meramente a sua empresa transportadora oficial, que era por este anualmente encarregada da distribuição dos almejados presentes. Para mim, para a minha família e a religião, não faz qualquer sentido o Pai Natal, razão pela qual não posso dizer o que faria se o fosse. Pelo que me resta desejar a todos um Feliz Natal e que o Menino Jesus vos acompanhe e que não vos falte quando a ele recorrerdes em desespero ou em ação de graças. Ho, 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 ho! Ho, 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 ho! E se eu fosse o Pai Natal? Acabava com o bacalhau cozido, as rabanadas, as azevias, as prendas, as meias e os sapatinhos no chaminé, o bolo rei, a árvore de Natal, as luzes, as serpentinas, as fitas e as bolinhas de enfeite. Acabava com a iluminação das ruas, com os desejos de paz no mundo e com as intenções de erradicação da fome.
Acabava com as mensagens de Bom Natal e Boas Festas. Acabava com todas estas coisas. Como é possível comemorar o Natal e olhar em seu redor e ver aquilo que todos vemos? Serei só eu que vejo? Como pode existir Natal se olharmos apenas para o nosso umbigo? Se eu fosse o Pai Natal, acabava com o Natal. Sim, ouviram bem. Acabava com o Natal. Apenas nesta época do ano. E fazia com que o Natal fossem todos os dias da nossa vida e, de preferência, comemorado no coração de cada um de nós. Quero apenas fazer-vos uma proposta. Torne-se, desde já, um colecionador de momentos. Colecione momentos de autêntico prazer vivendo em sociedade e na partilha. Desfrute todos os dias da sua vida o verdadeiro espírito natalício. Ho, 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 ho! Ho, 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 ho! E se eu fosse o Pai Natal? Foi mais uma proposta do 1717 Acreditar. Já sabe, acompanhe-nos em www.1717acreditar.com. É um prazer estar consigo. Boas festas!